E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor em São Paulo e professor de hermenêutica e interpretação bíblica desde 2003. Quero convidar você para estudar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, toda semana com a gente. Você pode estudar aqui no YouTube ou aqui na Edu. São dois lugares onde os vídeos serão postos. O diferencial é que no link que você encontra aqui embaixo, você pode se cadastrar lá, é de graça também, mas lá eu vou responder perguntas, vou fazer uma supervisão, vou colocar alguns vídeos extra e também vou dar um certificado no final do curso. Mas se você quiser continuar aqui, vamos junto. É importante você estar com a gente e sempre comentar o que Deus tem falado no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o reino e o divórcio, Mateus 31, 32. São dois versículos difíceis de entender, mas a gente vai entender de forma clara. Se você não leu, para agora o vídeo, vai ler, depois volta para a gente ler e estudar junto esse texto sagrado. Antes da gente entrar no texto, eu queria explicar um pouco uma regra hermenêutica histórica da igreja. Você sempre, ao chegar no texto, você tem que ler e entender o contexto histórico e literário. O histórico, quando eu vou falar sobre, por exemplo, o sal e falar do mar morto e que não tem uma refinaria, ou quando eu vou falar da caverna de Qumran, que ficava a 160 quilômetros da onde Jesus estava falando sobre o Sermão do Monte, isso são contextos históricos que a gente estudou, que a gente tem ferramentas para isso, que nos ajuda a entender o texto, a entender como o primeiro público estava ouvindo e entendendo o que estava sendo falado. O primeiro público é muito importante. Se você entende o que o primeiro público entendeu, você pode trazer por aqui e agora. Uma segunda coisa é o contexto literário. E o literário ele vai dizer o seguinte: sempre leia a ideia que está vindo antes no texto e sempre leia um pouco depois, porque isso vai trazer a amplitude do que o texto está dizendo. Então você não tira o texto do contexto, senão vira pretexto. E a maioria das heresias são versículos individuais, 2 ou 3 versículos, que as pessoas não entenderam o contexto que o autor está falando. Às vezes o autor está explicando uma coisa, se alguém corta o meu vídeo numa hora que eu estou abrindo um porém, a pessoa não vai ouvir o todo, por isso que não pode se editar nem vídeo, né? Para quando você for falar algum assunto importante, nem texto. E é exatamente isso, a gente precisa entender esse texto, porque esses dois versículos, se forem tirados do contexto, ele pode ser mal interpretado. Então vamos entender um pouco mais sobre o que Jesus estava dizendo. Jesus está falando sobre o divórcio. Lógico, depois que ele falou de adultério, consequentemente, ele vai cair no divórcio, porque se ele está dizendo sobre você olhou, você já adulterou, e aí ele tem que falar, porque todo mundo chegou à conclusão seguinte, no vídeo passado que a gente leu, quando Jesus fala, se você acha que é só adultério, não, se você olhou com pensamentos impuros para alguém, você já é um adúltero, ou uma adúltera, ou você já está em adultério. E aí a primeira coisa que você fala, nossa, então quem é adúltero? Qualquer um de nós podemos. Eu posso ser, você pode ser, ou um momento eu cometi um adultério, que eu olhei de forma impura, ou você também pode ter fornicado ou cometido adultério. Simples assim. E aí cai no segundo. Então eu tenho direito a me separar. Por quê? Porque Moisés tinha dado carta de divórcio, a carta de divórcio, e a gente tem que entender o que é uma carta de divórcio. Naquela época, as mulheres não trabalhavam, né? Então, assim, não é que não trabalhava, a mulher sempre trabalhou demais, né? Mas não era remunerada pelo seu trabalho. Então, quando um homem divorciava de uma mulher, ou largava aquela mulher, ela estava condenada à miséria total. É por isso que a Bíblia é tão séria quando fala para cuidar das viúvas e dos órfãos, porque são pessoas que não tinham como ganhar dinheiro. Não é que nem assim, agora uma mulher que dependia do marido, o marido largou, agora eu vou correr atrás. Ela não tinha como correr atrás, ela ia passar fome. Qualquer mulher que ficasse viúva ou órfão, já ia acontecer isso, por isso que tem várias leis sobre o irmão tem que cuidar da mulher que ficou viúva e tem que cuidar dos sobrinhos, e aí vai várias regras sobre isso. Só que no caso de divórcio, geralmente é um caso moral. E como era um caso moral, né, a pessoa cometeu algum adultério,
E aí você tinha essa carta de divórcio. Na verdade, Moisés já falava, vocês têm que perdoar, porque a nossa fé é de um Deus que de graça. A graça está no Antigo Testamento. E aí, pela dureza de coração, Jesus vai dizer isso no capítulo 19, que os fariseus vão retomar esse assunto. Os fariseus vão perguntar, mas é lícito alguém se separar por qualquer motivo? Jesus falou, não, só a gente olhar na criação, não precisa nem em Moisés. Se você for na criação, é uma só carne. Tá claro aí que não tem o que o homem, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus é muito claro ali. E aí os fariseus falam outra coisa, perguntam, mas por que então Moisés deu carta de divórcio? E aí Jesus fala, pela dureza de coração. Dureza de coração o quê? De perdoar. Tem gente que não consegue perdoar. E aí Moisés falou, você pode repudiar uma mulher se ela fizer isso. Agora, isso era condenar a mulher à morte. Vamos deixar bem claro isso. As pessoas precisam entender isso. Só que na época de Jesus, aliás, um pouquinho antes, pós-exílio, vamos dizer assim, lembra que eu falei para vocês que o povo judeu no exílio perdeu todas suas referências? Perdeu a língua, porque agora não era mais o hebraico sagrado, agora era o aramaico, que já estava no grego, né, muito forte. Eles perderam o rei, né? Você tinha um rei, mas era um rei mequetrefe agora. E você perdeu a figura do templo, porque reconstruíram o templo, mas não era mais aquele grande templo de Salomão. E aí você começou a perder a figura do sacerdote. Tudo isso se perdeu no exílio e começou uma casta nova dos rabinos. E nesses rabinos eram divididos em saduceus, fariseus, essênios, zelotes. Tinham vários líderes que eram líderes do povo, eles eram agora o grande poder. Existiam dois rabinos, um era Shammai e outro era Hillel. Eles dois representavam dois tipos de interpretação. Hillel era uma interpretação mais graciosa da lei, tanto que depois a linha que Paulo e o Sinédrio vão seguir é de Hillel. Hillel ele entende mais que a lei não é algo tão rígido, né? Shammai já é uma lei muito mais rígida. É mais rígido e mais literário. Por incrível que pareça, Jesus sempre ia pelo lado da graça. Mas nesse ponto, ele pegou a interpretação de Shammai, que era uma interpretação mais rígida, dizendo, não tem separação. Se você se separou por qualquer motivo, você está em adultério. Ele está contradizendo quase a grande maioria dos fariseus ali que já tinham aberto ali para separação, repúdio, qualquer desonra, né? Qualquer coisa, queimou uma comida, fez alguma coisa, a mulher naquela época fazia alguma coisa que eles não gostavam, eles já repudiavam e iria para um outro casamento. E Jesus falou, se vocês fizerem isso, vocês estão em adultério e você transforma a pessoa que você largou em adúltera também. E isso de novo, vamos lá. Jesus ele está pegando um ponto de vista, até porque naquela época a carta de divórcio era para o homem, não era para a mulher. Nenhuma mulher chegaria e falaria assim, ó, ele me traiu, eu quero o divórcio. Porque ela ficava quieta e recebia isso, apesar que ela poderia fazer isso, mas a carta era para o homem. Mas é lógico que o princípio, quando Jesus traz, vale para todos, homens e mulheres. Ele está dizendo, não podemos largar o que Deus uniu, o homem não separa. Casamento, na minha visão, sendo rápida, não é o caso aqui, ele tem 3 elementos. Ele tem deixar pai e mãe, que é muito mais do que físico. Ele tem a bênção de Deus, que às vezes hoje é dada por um pastor, um padre, mas na época era dada pelos pais, mas então você precisa ter a bênção dos pais e a bênção do pastor e a união sexual. Esses 3 juntos que vai fazer uma só carne. Ele precisa estar reunido. Isso é o casamento bíblico, né? E aí, quando Jesus está falando sobre separação, né, por motivos ilícitos, a palavra ali no original é porneia, que é alguém que não se absteve de moralidade sexual. Então, de algum motivo, o seu cônjuge o traiu, né? É um adultério, se envolveu com uma outra pessoa, você tem o direito de exercer a separação. Mas Jesus deixa claro que é porque somos duros de coração.
Agora veja comigo, vamos lá. Se você segue o contexto literário claro, você vai ver que se você olhou desejando uma outra pessoa, você já cometeu adultério. Então, na verdade, a gente começa a ter a realidade o quão pecador a gente é quando a gente entra no reino de Deus. Quando a gente nasce do alto, a gente... Lembra que eu falei isso lá das bem-aventuranças? Nós choramos porque somos pecadores. Essa é uma realidade que caiu. A gente veio de uma natureza pecaminosa, estamos nos santificando, mas nós temos uma natureza pecaminosa. Então, se a gente começa a cair na realidade do nosso cônjuge, conversando com ele, que às vezes eu sou um adúltero, porque às vezes eu olho de forma impura e eu peço perdão para Deus, para o meu cônjuge, eu falo, eu quero ter olhos só para você, né? É por isso que a gente fala isso, quero que as minhas mãos sejam só para você. Então a gente tem todo esse negócio. Quando você vai falar de dureza de coração de alguém que traiu, de que dureza? Se você tem a certeza, ou quase a certeza, de que ao estar casado, seu marido ou sua esposa, de alguma forma, já foi adúltero, porque já olhou de forma permissiva. Eu não estou dizendo aqui que a prática não tem uma consequência maior do que só a mente. Mas para Deus, o olhar já é um pecado. E é lógico que uma coisa é você pecar na cabeça, outra coisa é você pecar na prática. Então, se peca duas vezes, você premedita, é a diferença do homicídio doloso e culposo, né? O doloso é o que você teve dolo, que você pensou em fazer. O culposo foi só uma reação. Então, o que Jesus está dizendo é, quando você tem dolo, você já cometeu o pecado, e se você fizer, você comete outro pecado. Então, que dureza de coração é essa que não sabe perdoar? Uma vez que a gente foi chamado para o Ministério da Reconciliação, não tem nada mais trágico do que a gente não saber reconciliar o nosso próprio casamento. Então eu sempre digo, casamento tem que pressupor perdão sempre, porque nós vamos fracassar. Eu lembro que quando eu tinha acabado de casar, eu tinha namorado 4 anos e pouco com a Natália, e eu cheguei para ela e quis fazer uma declaração de amor para ela incondicional, e eu falei assim para ela, logo no começo do casamento, Natália, se um dia você me trair, pode saber que se você se arrependeu, eu já te perdoo agora. E eu lembro que ao invés dela dar um sorriso e falar que quanto amor, ela não gostou disso, ela achou que eu tava querendo um alvará, dizendo, ela virou para mim e falou, eu quero dizer uma coisa para você, se você me trair eu não vou te perdoar, não vem com esse papinho não. E isso revela muito da nossa cabeça, né? Que eu tava querendo dizer o seguinte, que no nosso relacionamento a gente já tem que estar disposto a perdoar qualquer coisa. A partir do momento que Deus abençoa essa união, uma só carne, nós temos que estar disposto a abençoar. O que Jesus está dizendo é muito claro. Ele está dizendo, o que Deus uniu, o homem não deveria separar por nenhum motivo. Nenhum motivo. É isso que ele deixa claro. Ele fala, porque tivemos dureza de coração, Moisés deu uma carta. E é interessante que Jesus não desfaz nada do Antigo Testamento. Lembra quando ele falou, eu vim para cumprir a lei e a nossa justiça é muito maior? Mas o que Jesus está dizendo é, isso aqui que Moisés deu, eu vou deixar, mas eu quero que vocês entendam o princípio como discípulo de Jesus. Por isso que o pecado da separação, e todo divórcio é um pecado, independente do que for, é uma falha de um compromisso diante de Deus e diante da pessoa que você fez, da família, é sempre um pecado. Sempre, não importa qual seja o motivo, nós devemos sempre chorar diante de um divórcio. Ele é muito mais trágico do que é uma ruptura de uma carne, não tem como você arrancar um pedaço sem machucar os dois lados. Então, é sempre uma desgraça. Mas Jesus está dizendo, olha só, não olhe só para isso, olhe para a maravilha que é o milagre de Deus em transformar 2 seres humanos em uma só carne. É a bênção de Deus no casamento, que é algo maravilhoso, e é Deus que uniu, não são os homens que uniu. Então, você pode ver de outra forma isso. Você pode ver quando você estiver num relacionamento já casado e tiver umas dificuldades que você pensa que não tem solução, se lembre, não foi você que escolheu apenas a pessoa que você ia casar. Foi Deus que selou esse compromisso. E o que Deus uniu, o homem não separa. E aí, pessoal,
No próximo vídeo nós vamos falar do reino de Deus e os juramentos, Mateus 5, 33 a 37. Nos vemos lá.